Um organismo ligado à Conferência dos Bispos da Itália vai ajudar na localização dos familiares dos mais de 700 migrantes que perderam a vida em um naufrágio no Mediterrâneo em 2015. Este navio zarpou carregado de esperanças e sonho de centenas de migrantes. Porém, a Marinha Italiana o encontrou no último mês de maio, um ano após ter naufragado no Mediterrâneo. Foram encontrados mais de 700 corpos na embarcação. Estima-se que cerca de 850 pessoas estavam a bordo, mas somente 28 sobreviveram. Poucos corpos foram resgatados com vida, porque a maioria dos migrantes viajava no porão do navio. Agora, a intenção é dar um sepultamento digno a estes migrantes. Esta grande iniciativa humanitária foi uma ideia do governo italiano com o propósito de reconhecer o grande mérito do resgate destas pessoas e tornar possível a identificação dos corpos e comunicação às famílias. A Fundação Migrantes é parte da Conferência Episcopal Italiana, que lida com migrantes e refugiados e vai colaborar com o trabalho do Ministério do Interior da Itália para facilitar a chegada das famílias e o retorno delas aos seus países, com os corpos dos familiares. A Fundação se dispõe ainda a providenciar ajuda financeira. O Papa Francisco pediu neste ano jubilar da misericórdia que os cristãos pratiquem as obras de misericórdia. Uma delas é enterrar os mortos. Parece algo do passado, mas na realidade esta obra de misericórdia, como se vê, é muito atual. O esforço articulado da rede de 12 mil missionários espalhados pelo mundo e as embaixadas italianas ajudarão na procura das respectivas famílias. É um pequeno gesto de humanidade em meio a uma tragédia que parece não ter fim. Não se trata somente de enterrar um corpo, e sim de permitir que a família, uma mãe, saiba que seu filho se foi. Assim elas não têm que viver com a incerteza, sem saber onde seus filhos estão ou se poderiam ter feito algo por eles. Até agora, neste ano, quase 3 mil pessoas morreram nas águas do Mediterrâneo, tentando encontrar uma vida melhor, longe da fome, da guerra e da violência. Esta imagem da embarcação resgatada é um grande símbolo para acabar com esta escravidão que nós deixamos nas mãos dos outros. O acordo entre a União Europeia e a Turquia reativou a perigosa rota da costa da Líbia até a Itália, enquanto a distância entre a Turquia e a ilha grega de Lesbos é somente 10 quilômetros, da Líbia para Lampedusa são 300 quilômetros. Durante essa travessia, no dia 18 de abril de 2015, 70 pessoas perderam a vida. A fome é uma realidade que tira a vida de mais de 3 milhões de crianças no mundo a cada ano. E o Papa Francisco sonha com o fim dessa situação. E para isso conta com a ajuda de pessoas especiais. Este homem está convencido de que é possível acabar com a fome no mundo e está trabalhando pessoalmente para que isso aconteça. Ele é embaixador do Vaticano para a FAO, Organizações das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e para outros organismos da ONU. Eu tento ser a voz do Papa e levar seu coração e suas preocupações para estes fóruns internacionais, aonde pedem a minha presença. Ali eu me faço porta-voz desse desejo que o Papa tem de que a fome seja apenas um assunto do passado. De acordo com as Nações Unidas, 1 em 9 pessoas não tem acesso ao alimento diário necessário para ter uma vida saudável. Além disso, a cada ano, 3 milhões de crianças morrem por falta de comida. A boa notícia é que todos os países do mundo se juntaram e estão comprometidos a acabar com a fome até 2030. Entretanto, eles dizem que também precisam de ajuda. Se você não trabalha, se você não diz, hoje eu vou ajudar, embora você não seja a origem do problema, encontrar um fim para ele ainda depende de você. Se você não esteve lá no início, você pode ajudar para que este grande flagelo chegue ao fim. Você pertence à geração que vê que há crianças que não choram porque não têm nada para comer. Como já haja niños que não chorem porque não tenham nada que comer. Para acabar com a fome, o Papa tem uma receita especial com 3 elementos. Primeiro, dar nome e sobrenome aos famintos. Imagine que são pessoas com projetos, sonhos e ambições nobres, as quais não podem dar-se ao luxo porque não têm o que comer. O segundo elemento contra a fome aparece na famosa encíclica do Papa, Laudato Si, onde se encoraja as pessoas a não terem medo de mudarem seus estilos de vida.
que renuncie al despilfarro, al lujo. Um estilo de vida que renuncia aos excessos e ao luxo. Por exemplo, renunciar ao consumismo desenfreado. Pensar que enquanto desperdiçamos comida, porque temos muita comida, sempre há pessoas que absolutamente têm que escolher entre lágrimas e dor. Nós temos muita comida. Eles escolhem entre desespero, impotência, amargura, lágrimas ou fome. Ellos escogen entre la desesperación, la impotencia, la amargura, las lágrimas ou el hambre. O terceiro ponto para combater a fome é partilhar. Isso significa ter coragem de ser generoso e dar aos pobres não o que está sobrando, e sim o que eles precisam. É limitar a si mesmo e apoiar instituições religiosas e seculares a ajudar os famintos de uma maneira séria e eficaz. Assim, nossa geração passará pela história, não porque inventou a internet, mas porque acabou com a fome no mundo. Há mais dicas em como ajudar através desta página no Twitter, com mensagens para acompanhar como anda a batalha contra a fome e como as demais pessoas podem participar desta luta. Representantes da Congregação da Missão, que é um instituto voltado à caridade, vão se reunir este mês para eleger um novo superior geral. O braço mais conhecido da congregação é a Sociedade São Vicente de Paulo, que tem 800 mil membros. Ele andou fazendo o bem. Essa frase era uma das favoritas de São Vicente de Paulo sobre Jesus no Evangelho. Como tal, foi adotada como uma das favoritas da Congregação da Missão e Irmãs da Caridade, que são duas das 260 associações que reivindicam São Vicente como seu fundador. O superior-geral, que está na função há 12 anos, tem muitas dúvidas sobre o seu antecessor e o trabalho que ele começou em 1600. Quando você pensa sobre o carisma, o que é o presente especial que São Vicente de Paulo deu à igreja? Ou que Deus deu a ele para dar à igreja? E era uma sensibilidade e um cuidado para aqueles que vivem à margem. Por isso, tentamos manter isso vivo. Padre George explica que seu papel como animador espiritual dos vicentinos lhe permitiu viajar pelo mundo, ministrando àqueles que vivem nas periferias e vendo o bem que leigos, padres e irmãs estão fazendo para todos, mesmo aqueles que são completamente rejeitados pela sociedade. Você não pode falar sobre a família vicentina sem falar de uma forma ou de outra de um relacionamento pessoal que os grupos têm com aqueles que vivem na pobreza. Assim, o nosso foco está em cuidar das necessidades espirituais e materiais dos pobres. Caring for the spiritual and the material needs of those who are poor. O seu cuidado se espalha para várias províncias, com a congregação presente em 85 países e as Irmãs da Caridade em 95. O maior grupo é a Sociedade São Vicente de Paulo, com mais de 800 mil membros em todo o mundo. Eles continuam um legado que São Vicente se orgulharia de ver, pois acreditava que todos os cristãos batizados devem ser envolvidos na missão da igreja, não só na religiosa. A missão chama para servir os pobres com as virtudes da simplicidade, humildade, mansidão, zelo e mortificação. O seu novo superior-geral, que será eleito para os próximos 6 anos, também deve comprometer-se a continuar uma missão em constante evolução durante a nova era de evangelização do século XXI. No próximo bloco, vamos falar de JMJ. Falta pouco para o evento na Polônia. Eu volto já.